esperança vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade e família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres. Esse que é um espaço de voz, de informação e orientação para você, minha amiga, e para a sua família. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Eu sou Andréia Fioravante e sempre recebo aqui amigas, amigos, mulheres e homens de sucesso, que aqui vão compartilhar comigo e com você conhecimento, informação e história de vida, história de sucesso. E hoje eu recebo aqui uma empresária que é uma das pioneiras na sua área, que há muitos anos atrás aí ela falava de algo que hoje nós falamos muito, mas que na época, assim, quase não existia nada sobre o assunto. Então, nós vamos falar hoje sobre bem-estar, sobre saúde, sobre longevidade. Vamos ficar com os nossos patrocinadores agora, porque no próximo bloco eu já apresento ela para vocês. E lembrando, compartilhe o link do YouTube, o link do Facebook e assista também pelo canal 524 da Claro TV. Já voltamos, como eu disse para vocês, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de bem-estar. Às vezes você pode pensar, Andréia, fazer academia é estética, tomar suplemento também é estética, tomar um shot pela manhã ou pela noite, isso aí é frescura. Não, gente, é a mesma história que há muito tempo se falava, que só ia em psiquiatra quem é louco, que só procurava psicólogo quem não tinha o que fazer, que terapia, coach, mentoria era coisa de desocupado. Só que não, gente. Hoje nós temos dados que são científicos de que nós precisamos sim nos exercitar, nós precisamos sim suplementar alguns nutrientes no nosso organismo, nós precisamos cuidar do nosso emocional. Por quê? Porque às vezes o nosso físico não está legal porque o nosso emocional está destruído. Então precisamos passar por um processo de coaching, de mentoria, passar por uma psicóloga, porque às vezes, né, muitas mulheres que chegam até mim e quando chegavam no projeto social, principalmente ali um período pós-pandemia, pós-enchente, a mulher chegava no projeto e eu dizia, tu pode ir para coach, tu precisa passar pela psicóloga de novo, precisa continuar acompanhamento que tu já fazia, ou tu não faz nenhum acompanhamento psicólogo, tu precisa passar então pela psicóloga, depois quem sabe tu vem para coach. Por quê, minhas amadas? Porque nós precisamos respeitar as áreas de atuação. Como advogado, eu sempre falei, né? Cada um no seu quadrado. Então, contador é contador, não se atreva a fazer contrato. E advogado é advogado, não se atreva a analisar um balancete, né? Então, é cada um no seu quadrado. Então, muitos casos, lá no Espaço Despertar, eu já direcionava para a psicóloga parceira do projeto ou já passava para a coach parceira do projeto, porque eu, como coach, fazia anamnese e coordenava como coordeno o projeto. Então, minhas amadas, não é nada frescura, viu? É tudo muito importante. E de imediato eu já quero te apresentar, então, eu vou, né, apresentá-la de uma forma muito sucinta, como eu faço aqui, para que ela tenha a liberdade de se apresentar mais
para você. Mas eu trago aqui uma empresária hoje, que é a Regina Saito, acho que eu falei certo, que é empresária desta área que trata da saúde e do bem-estar. Então, Regina, falei certo o teu sobrenome? Quase. Fala aí, Regina. Saito. Regina Saito. Então, Regina, seja muito bem-vinda. Tu e os teus produtos, né? Porque eu já estou usando. Olha só, gente, eu estou usando. Você sabe, né? Você me acompanha de manhã, me acompanha durante o dia no Instagram. Eu estou tomando um que tem ali, que é milagroso, 50 a mais. E outros que estão nas caixinhas que ela vai mostrar, tá? Mas, Regina, primeiro, então, seja muito bem-vinda ao Despertando Mulheres, que é um espaço de informação, de orientação para as mulheres. Eu sei que tu vai aí entregar muita orientação para as mulheres, né? E vai contar um pouco da tua história de empresária. Então, seja muito bem-vinda, tu e os teus produtos. Antes de mais nada, eu quero agradecer por esse convite que você fez para que eu viesse aqui até o seu programa. E o pouco que eu conheci do teu trabalho, eu acho maravilhoso, né? Principalmente essa questão, despertando mulheres. Eu acho que essa palavra já diz tudo, né? Aquela mulher que está dormindo, aquela mulher que está acorrentada. Na verdade, você faz um chamado para essas mulheres. E o outro lado é o lado social que você faz. Então, eu fiquei muito encantada por tudo isso. E claro, daí, quando você me fez o convite para falar um pouquinho da minha empresa, eu falei, nossa, vai ser um prazer imenso poder estar aqui, falar, contar um pouquinho da minha história. E eu acho que eu posso falar de quando eu comecei, afinal de contas... Queremos todos saber, né, gente? Queremos todos saber. Eu disse que ela trabalhava com algo que naquela época quase não se falava. Conta pra nós, como é que foi esse teu início, como é que foi mais de 30 anos que tu trabalha nessa área, né? Mas o que me despertou a curiosidade por tudo isso, eu acho que desde criança eu sempre fui uma pessoa bastante observadora. Então, eu observava, por exemplo, os vegetais, porque era assim, porque era assado, ou porque as pessoas consumiam, por exemplo, frutas ou verduras que já ficavam um tempão na geladeira. Então, aquilo ali, na hora de você consumir, já não vinha mais com os mesmos nutrientes. E outra coisa que sempre assim eu observei é de que o nosso solo, conforme o uso do solo, ela vai ficando pobre. Então, ficando pobre, nós estávamos cada vez mais ficando desnutridos. E naquela época, não existia essa suplementação que nós vemos hoje. Essa época é que ano? Que década? Não, essa época eu estou falando da minha infância, né? Da minha infância ainda. Tá, bem lá no início. Bem no início, entendi. que eu via, acho que alguma coisa na farmácia, tipo sulfato ferroso. Biotônico. Fontoura, emulsão Scott. Eu tomava muito tal do biotônico. Eram esses Era só o que produtos, existia, né? Exatamente. Eram esses produtos que existiam naquela época. Só que mais ou menos na década de 90, daí surgiram suplementos, mas eram suplementos para atletas. Não existia ainda essa suplementação para o povo em geral. Entendi. Não era popular, a não ser o biotônico. Sim, não era popular. E quando eu comecei, tinha levedo de cerveja, própolis, era muito pouca coisa. Agora, na área de suplementação para atletas, já havia mais produtos. Whey protein, creatina, albumina, BCAA, entre outros, mas nada assim palatáveis. E essa questão também de qualidade que nós temos hoje, a questão da absorção, hoje tudo existe uma ciência, uma tecnologia em cima desses produtos, né, que depois eu posso falar, na suplementação que hoje nós indicamos para todas as pessoas, né, que eu acredito que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor fazendo essa suplementação. Porque você só se alimentando com o básico, que é o arroz, o feijão, a carne, não vai te suprir tudo aquilo que você precisa. O nosso organismo é muito complexo. E hoje, tu falasse do solo, né? Hoje nós já temos pesquisas de que depois da enchente, o pós-enchente, o nosso solo ficou mais fraco, né? Lavou o solo. E daí menos, como é que eu vou falar nutrientes. A expressão correta? No alimento, né? Menos nutriente, menos vitamina, tô falando correto, é isso? Sim, é verdade. Então, olha, o que eu vejo, assim, que hoje é necessário realmente a suplementação, porque existem, né, muitas pesquisas, evidências científicas, como você falou anteriormente, que a gente vê o resultado. Na minha época, quando eu fazia meu curso secundário, quando a gente falava em aminoácidos, proteína, na verdade, a proteína é feita por uma cadeia de aminoácidos. Naquela época, a gente falava de 23, 24 aminoácidos, não se falava em mais.
Só que aí quando eu acho que depois de uma certa época, já se falava em 200. E hoje se fala em mais de 2.000 aminoácidos. Então imagina o que nosso organismo precisa. E cada um deles tem uma propriedade, atua de forma diferente. Então, dependendo da tua necessidade, é necessário esses aminoácidos. Sim. Então, fora os aminoácidos, daí tem as vitaminas, os minerais, os bioativos. Então, é uma infinidade de coisas hoje, né, que a gente tem para oferecer para os consumidores que buscam se suplementar. E observando tudo isso, despertou a curiosidade, despertou o interesse e tu começasse a trabalhar nessa área. Sim, na verdade, a minha formação é administradora de empresas, Tá. mas eu fiz também patologia clínica mais técnica. Tá. Mas eu sempre me interessei por essa área da saúde. E via que as pessoas sempre estavam ou doentes, principalmente por falta de nutrientes. Hoje a gente vê que a falta de vitamina D, ela pode ocasionar uma série de problemas de saúde, desde vitamina depressão. D, B12, Sim. né? São tantas Está relacionado com a depressão, inclusive. Sim. E a questão da imunidade. A B12, por exemplo, cansaço. Então, com a suplementação, é possível você amenizar tudo isso aí. E também, assim, a alimentação, né? Sim. Eu vejo, quanto mais a gente tem uma vida ativa, né? Sai de manhã, volta de noite, não almoça em casa, às vezes não janta em casa. Daí, tu te alimenta, às vezes, com um lanche, às vezes não almoça. Às vezes não come uma salada, uma fruta durante o dia, né? Então, Sim. eu vejo que a correria do dia a dia faz com que a gente se alimente mal ou não se alimente, né? E também essa questão aí que tu falou e que ainda fica na minha mente, a questão do solo, ele estar fraco, né? Que o nosso solo do Rio Grande do Sul, principalmente depois da enchente. Então, quanto é importante, e eu estou vendo isso, né? Eu tomei um suplemento o ano passado, me interrompi, mas eu estou vendo a diferença que está fazendo eu estar regrada, e acho que faz o quê? Umas 3 semanas, nem isso que eu estou regrada, Sim, né? É mais ou menos. E faz uma diferença muito grande. Faz muito, é o que tu está falando, eu sou prova disso. E essa questão da alimentação é uma coisa muito séria, porque a gente vê que o próprio Ministério da Saúde, o FDA, vem falando demais, e inclusive diminuindo algumas substâncias dos alimentos industrializados, por exemplo, bebidas como Coca-Cola, a gente sabe que é extremamente prejudicial, mas eles diminuíram a quantidade de açúcar, porque a gente sabe que o açúcar, além de causar diabetes, ele é um alimento causador também do câncer. Então, a farinha branca, e a gente sabe que a farinha branca, além de não ser assim um alimento bom, porque ele é absorvido rapidamente pelo nosso organismo, ele tem o glúten. O glúten, para muitas pessoas, ele é extremamente inflamatório. E esse processo inflamatório acaba causando uma série de doenças, inclusive doenças autoimunes. Então, a gente precisa estudar, inclusive, o nosso corpo como único, porque cada organismo é diferente do outro. Por isso existem essa suplementação, uma variedade muito grande de suplementos. Mas por quê? Porque cada ser humano é diferente do outro. Tanto é que hoje você faz análise com produtos alergênicos, né, que causam alergia no teu organismo. Na minha cidade, por exemplo, tem ali um teste que você faz para 200 tipos de alimentos. Porque um pode ser extremamente alergênico para você e não para o outro. Então, mesmo a questão de nutrientes, é difícil você dizer assim, não, esse aqui é para você, esse aqui é para fulano. Não, cada organismo é diferente. E quanto mais você se entope desses alimentos processados, como você falou, que as pessoas não têm tempo, então o que as pessoas fazem? Acabam comendo qualquer coisa ou acabam não comendo também. Então, isso tudo faz com que as pessoas fiquem fragilizadas e a gente vê cada vez mais pessoas doentes. O excesso também de certas coisas, por exemplo, o sal, o excesso de açúcar, como já lhe falei. Hoje é necessário aquela lupinha nesses alimentos industrializados, não sei se já viu. Isso. Excesso, elevado teor em sal, elevado teor em... Então, é necessário... Por quê? Porque as pessoas estavam usando de forma indiscriminada. E a quantidade de sal, por exemplo, que vai nesses alimentos é muito grande. É diferente da quantidade de sal que você coloca no seu alimento. E eu vejo assim por mim, né? Eu amo pão,
né? Amo pão, amo pizza, amo doce. Não gosto de açúcar. Eu não posso com o açúcar branco, eu não Sim, posso, sabe? sim. Pegou na boca, não posso com aquele farelinho de açúcar. Mas doce, sou uma formiga. E eu estou há uns 2 anos, na realidade, no meio para o final da pandemia, eu comecei, né, a fazer toda uma reeducação alimentar, que eu acabei ficando sobrepeso e obesa. Daí fui fazendo uma reeducação, eliminei bastante peso, na realidade, maior peso era, na realidade, não gordura, mas era a retenção de líquidos. Aí, depois, relaxei um pouquinho, né? E o doce e a farinha branca me inflama, que é uma loucura. E a minha sobrinha se formou há uns dias atrás, saímos da formatura, fomos para a pizzaria. Gente, como é que eu estava no outro dia? Tive que tomar um diurético? Eu estava muito mal no outro dia. E daí algumas pessoas mais antigas dizem assim, ah, tá, agora tem essas frescuras. Antes não era nada assim. Mas antes as pessoas se exercitavam. Hoje não se levanta nem para trocar o canal da TV para quem ainda, né, fica em casa, assiste bastante, né? Porque senão é só à noite. Mas tem pessoas que ficam em casa durante o dia. Algumas donas de casa que trabalham em casa. Algumas pessoas que já estão aposentadas. Ou seja, o que for, não levanta nem para trocar o canal, porque tem o controle. Daí de noite, o pessoal que trabalha o dia todo é ativo. Chega à noite, senta no sofá. Também. Quem trabalha, vamos supor, maioria do dia sentado. Maior parte do dia sentado. Sim. E daí chega à noite, tu não troca o canal. Tu não caminha tudo de carro, tu não vai no mercado, porque o mercado faz a entrega também das compras. Ou seja, hoje nós não nos exercitamos como antigamente. Hoje os alimentos não são tão saudáveis como antigamente. Então, às vezes eu falo para algumas pessoas, né, com mais experiência de vida, vamos dizer assim. André, isso é frescura. Eu digo, não é frescura. No teu tempo era uma coisa, hoje no meu, do meu filho, é outra bem diferente. Mas essa questão da alimentação, principalmente essas que você citou, elas são extremamente viciantes. O açúcar, farinha branca, tudo, sabe? Então, o que é necessário? É aquilo que você falou, você reprocessar, você começar a reorganizar teu organismo, começar a diminuir. A partir do momento, porque se você tira de uma vez, daí é pior. Chega um certo momento que você volta e volta pior. Então, é necessário você ir tirando aos pouquinhos. E conforme você vai tirando, com o tempo você não sente. Eu digo isso que no passado eu era uma pessoa que adorava tomar Coca-Cola. Hoje eu não tomo uma gota. Eu faz uns 4 anos, foi nesse período ali do meio da pandemia, que eu não tomo. E se eu colocar um golinho de Coca-Cola na boca, assim, meu Deus, parece que me enjoa, tem gosto de remédio. Mas olha só, ok. E daí tu começasse a trabalhar nessa área da saúde, nessa área do bem-estar, e tu começasse como? Olha, minha história teve assim um começo como vendedora, trabalhando com, na época eu te falei, levedo de cerveja, própolis. Depois eu comecei a trabalhar com ginseng coreano. Eu fui, acho que, uma das pioneiras a trabalhar com ginseng coreano aqui no Brasil, ou melhor, produtos importados. Naquela época não existia, não sei se você se lembra, que na década de 80, porque a liberação mesmo dos importados começou a acontecer depois do Collor, depois de 90, né? Que começou a acontecer. Então, antes disso, eu acho que eu vendia o ginseng coreano, eu trabalhava com umas marcas coreanas que hoje eu vejo que faz sucesso, por exemplo, da Jinwo, que os coreanos usam muito o soju, aquela bebidinha que eles tomam de uma garrafinha verde. E tu já vendia lá? Já vendia, só que na época era uma garrafinha transparente, aqueles lamen coreano, mega apimentado, eu já trabalhava com aquilo. Então não foi só naturais, alguma coisa, mas daí relacionado à Coreia, tá? Que eu trabalhei. Aí depois disso eu tive a oportunidade de ter um sócio chinês, só que ele infelizmente não é vivo. Nós montamos uma importadora. Nós trabalhamos com vitaminas importadas dos Estados Unidos. Até tivemos uma marca própria nossa, nós mandamos fazer lá. Olha só. É bem interessante a minha história, né? Então mandamos fazer essa marca própria, a marca Vivavit. Importamos outras marcas já bastante conhecidas lá nos Estados Unidos, tipo Centro, Geriavit Farmaton, Oscaldê, entre outros. Eu cheguei também a fazer exportação de medicamentos. Sempre ligada a essa área mesmo, sempre ligada à área para da saúde. Angola, na época. Olha só. Eu exportava medicamentos para lá.
Então, é bem amplo. Depois eu também trabalhei muito com importação, importava aqui da Argentina o chá verde. Então, fiz de tudo um pouco até chegar onde eu estou. E qual foi o ano que tu chegasse, então, a empreender na Fitobrasil? Na Fitobrasil, na verdade, foi uma sociedade familiar que não deu certo, infelizmente, e é uma coisa assim bem comum. Eu até no início, eu me coloquei uma certa culpa, como é que podia ter deixado acontecer uma coisa dessas, né, dentro da própria família. Até que eu entendi que isso era bem comum em tudo que é lugar. Muito comum. E até que daí eu me livrei dessa culpa, desse peso. Sim, mas eu tive que entender. Que, na verdade, eu acho que a sensação de culpa, a partir do momento que a gente começa a entender todo o processo e ver que você realmente não tem culpa do que aconteceu, que pode acontecer com qualquer outra pessoa, você consegue lidar com a situação de uma forma melhor. Tanto é que eu recomecei uma empresa, uma indústria. E esse recomeço foi muito difícil, não é essa estrutura que eu tenho hoje, a empresa que eu tenho hoje, uma empresa que hoje eu forneço assim quase que para várias regiões do Brasil. Tanto é que a gente sempre viaja muito devido ao crescimento da nossa empresa. Mas não foi assim. Mas precisou tu passar por aquela experiência, né? Precisou tu passar pela experiência de ter essa sociedade em família. E tu sabe que às vezes, né, muitas pessoas dão o seguinte conselho: não se faz negócio com família, porque quase sempre dá um estresse, né? Pois é. Mas, olha só, gente, o tempo voa, né? Eu disse para vocês que eu ia trazer aqui uma mulher, uma empresária que é pioneira em muitas coisas, né? E pioneiríssima aí nessa área dos suplementos, nessa área aí que hoje para nós parece tão natural. Hoje a gente faz exame de DNA para a gente ver o que o organismo precisa, se temos propensão a alguma doença ou não, qual é o tipo de dieta para nós. Então hoje já está avançado, vamos dizer, né? Mas a Regina começou lá quando não existia nada e importava e exportava, então uma mulher de sucesso mesmo. Mas nós vamos para o nosso intervalo com o quadro da minha amiga, doutora Márcia Prevedelo, esse quadro que a partir de hoje começa a trazer para nós, então, a partir de hoje não, né? Já desde a edição passada, né? Que nós temos esse quadro para trazermos informações sobre o quê? Sobre direito. Porque eu, como advogada, tenho, assim, uma necessidade, né? E tenho um prazer em falar sobre direito aqui no nosso espaço do Despertando Mulheres. Mas, como eu não atuo mais na área do direito, convidei essa colega para que ela possa estar aqui trazendo orientação, informação para você, minha amiga, e para sua família. Então, fique com o nosso intervalo, nossos patrocinadores, com a doutora Márcia Prevedelo. Muita gente acredita que, ao receber um diagnóstico, automaticamente passa a ter direito a um benefício no INSS. Mas não é bem assim. Ter a doença por si só não garante o direito. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada previdenciarista, e vou te explicar detalhadamente. No caso do auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, o que o INSS analisa vai além do diagnóstico. O ponto central é outro. Esta condição impede você de trabalhar?
E essa é uma análise técnica. Não basta sentir a dor, não basta ter o diagnóstico no papel. É preciso demonstrar através de documentação médica, atestados, exames, laudos e principalmente com avaliação pericial, que aquela condição realmente compromete a sua capacidade de exercer a sua atividade profissional. E aqui existe um ponto muito importante que quase ninguém fala. Duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter decisões completamente diferentes. Por quê? Porque o que está em jogo não é apenas a doença, é o impacto dela na rotina de trabalho de cada pessoa. Um problema de coluna, por exemplo, pode ter efeitos completamente diferentes em uma pessoa que trabalha sentada e em uma pessoa que depende de esforço físico o dia todo. E é exatamente neste ponto que muitos benefícios são negados. Não porque a pessoa não esteja doente, mas porque não conseguiu comprovar da forma correta. E isso acontece com muita frequência. Nós vemos pessoas que já estão afastadas, fragilizadas, passando por um momento bem difícil e ainda assim enfrentam a negativa de benefício. E o erro, na maioria das vezes, não está na dor, está na forma como esta dor é apresentada no processo. Falta documentação adequada, falta descrição da atividade profissional, falta estratégia na condução do pedido. E isso faz toda a diferença no resultado. Por isso, quando falamos em benefício por incapacidade, nós não estamos falando somente de saúde, estamos falando de prova, estamos falando de técnica e de um processo que precisa ser bem conduzido desde o início. Se você está passando por uma situação assim, ou conhece alguém que está, o mais importante é buscar informação correta e orientação adequada. Porque nesses casos, fazer o pedido certo da forma correta pode mudar completamente o desfecho. E nós estamos aqui para te acolher da melhor forma e garantir que o seu direito seja atendido. Voltamos, você viu que extraordinário? Agora nós temos esse quadro maravilhoso e você pode mandar perguntas para nós, para que a doutora Márcia possa estar te respondendo. Pode enviar pelo Instagram, pelo meu @andrea.fioravante ou @despertando.mulheres. Então voltamos aqui com a Regina e agora, Regina, me conta, daí chegou todo esse tempo aí, tu investindo o teu tempo, conhecimento, empreendendo nessa área, então, da saúde, vamos falar assim, e tu chega na Fito Brasil, que hoje é sucesso, e como tu mesma estava falando, vocês têm aí clientes pelo Brasil inteiro, né? E fora do Brasil, temos que chegar até lá, tivemos né? oportunidade, mas o que eu queria aproveitar, né, e dizer para você, que na verdade a minha vida sempre foi assim. Começos e recomeços, começos e recomeços. E eu sei que tu viaja muito, e eu sei que é São Paulo, e é Rio Grande do Sul, e é tu e a Fito Brasil circulando por tudo. Sim, a gente já está sempre viajando. Esses Coisa dias boa. eu estava num evento em Florianópolis, foi na terça-feira, justamente porque nós sempre buscamos conhecimento. Sim, é importante, né? É. Então ali nós pudemos aprender muita coisa com o doutor, já ouviu falar no doutor Cocô? Não! Fala do Dr. Cocô. Dr. Cocô, você já ouviu falar? Ele entende da microbiota, dos probióticos. E o nosso intestino é o segundo cérebro, né? E, assim, é uma grande importância, né? Então, esses probióticos que a gente vê nas prateleiras de Sim. farmácias, um bocado deles foi ele quem desenvolveu. Olha só. Então, eu aprendi muita coisa. Teve a participação também do Nutrifofo, que ele é um nutricionista da Sub-20. É que eu não entendo muito de futebol, sim, mas sim. ele é um Eu nutricionista. sei. Olha só. E fora as pessoas, né, que tinham informação técnica, as inovações, Sim. o que está acontecendo de novo. E eu acho assim que a Fito Brasil, ela não pode mais ficar de fora. Tem que participar, né? Porque nós estamos cada vez contratando pessoas capacitadas, nutricionistas, farmacêuticos, para que a gente possa cada vez mais oferecer produtos de qualidade. Sim. E o órgão que nos regulamenta, que é a Anvisa, ela tem sido cada vez mais exigente, mas de uma certa forma eu vejo assim que ela tem razão, tá? Tem razão e não tem razão. A razão é porque as pessoas se aproveitaram da situação e existe muito produto no mercado sem qualidade. Isso que eu ia falar. A Anvisa precisa... Eu fui diretora de hospital e também trabalhei, né, como secretária de saúde por um tempo. Sim. E eu amo a saúde pública, eu sou formada em saúde pública, né, Sim. sou sanitarista pela URGS, e eu vejo a importância de se ter esse rigor, porque Sim. senão daqui a pouco
vira moda, né? Não, já tá virando uma bagunça. Um abre uma loja de açaí na esquina, os outros também querem abrir, porque aquele deu certo, daí vira Sim. moda. Então, quando vira moda, as pessoas começam a fazer as coisas não por propósito, mas por dinheiro. E quando tu faz por dinheiro, os princípios, às vezes, não vão fazer Sim. com que seja uma marca que nem a tua. Porque o que tu falasse desde lá a tua infância, pré-adolescência, adolescência, o que tu fazia? Tu observava os alimentos, observava o consumo dos alimentos. Então, isso é natural de ti. Observar e se interessar pela alimentação, pelo corpo físico, pela saúde, né? Agora, se não é propósito, se não é um dom natural, é só porque virou moda, todo mundo vai querer abrir uma porta. Não, é que, no meu caso, são 3 décadas, né? Ou até mais, senão daqui a pouco eu vou entregar a minha idade. Ó, né? gente, eu vou parar nas 3 décadas, porque olha o rostinho dela, né? Não sei, com quantos anos ela começou? Com 5, 8, né? Ela diz faz mais, mas assim... E, Regina, e daí nasce a Fito Brasil e eu quero saber agora desses produtos, porque eu acho que vocês estão todas aí, né? É suplementação, ela trabalha com suplementação. E eu já faço uso de alguns e eu tenho postado diariamente. Por quê? Porque está fazendo efeito na minha vida. Esses dias eu postei, né, Regina? Sim. Vocês repostaram que eu disse assim, eu fui fazer segundas, quartas e sextas, eu faço musculação na Sim. academia, retornei. Até porque preciso eliminar peso, porque preciso fazer musculação. No meu método no Despertando Mulheres, eu tenho 4 pilares. Um pilar é o emocional, o outro Sim. é o espiritual, independente da religião, né? Mas trabalhar o espiritual, princípios, valores, Sim. propósito, que está Sim. dentro do espiritual. Trabalhar o físico e o prático. O que é o prático? Não adianta as minhas amigas nos ouvirem, receberem informação e orientação e não colocar em prática. Não vai ter resultado. Então, na realidade, meu método eram 3 pilares, o emocional, o físico e o espiritual. E eu disse, não, mas espera aí, ela precisa colocar em prática. Eu encerro a mentoria sempre com a visão que a mulher quer, né? Ela projeta o seu futuro numa visão extraordinária de futuro. Então, a Sim. visão extraordinária de futuro da mulher de sucesso. Então, ela projeta aquela visão, ela sonha, ela desenha, ela monta um quadro com a sua visão de futuro. Sim. Ok, mas ela precisa praticar, ela precisa ter as ações necessárias, né? E daí, o que também me fez te convidar para o programa, né, também, é que o teu produto, ele faz parte do meu método, Sim. que é esse cuidado com a saúde, que é um cuidado com a saúde de uma forma mais natural, de uma forma intencional. E quando tu me levasse os 50 a mais, eu até vou querer que tu fale dele primeiro. Porque os queridinhos eu vou falar depois. Tem 3 queridinhos, tá, gente? E dos 3 queridinhos tem um mais queridinho. São 3 queridinhos e tem um mais queridinho. Mas olha só, tem uns 50 a mais. Eu já vou fazer 52, tá, gente? Dia 6 de maio eu recebo presentes aqui na TV também. Depois eu vou deixar o endereço da TV. Vou pedir pro Maurício colocar, porque eu recebo mimos aqui também, porque a minha linguagem de amor é presente, tá? Mas os 50 a mais, eu notei, Regina, eu tomo todos os dias, fielmente, 2 de manhã, 2 de noite. Sim. E eu notei a minha pele, porque eu não sou de estar fazendo muita coisa, de estar cuidando muito. Talvez seja até um descuido meu que eu estou confessando aqui para vocês. Mas eu uso hidratante, eu lavo o rosto com gel de limpeza. Mas a minha pele é muito sensível. E eu fiz um peeling numa ocasião e deu efeito rebote. Né? Então, todas as manchinhas que estavam lá embaixo da primeira pele, veio tudo para fora. E eu estou notando a minha pele mais hidratada. Desde o final de semana que eu estou notando a minha pele mais hidratada. Né? Então, eu quero que tu fale um pouquinho dos produtos que tu tens e quando fores falar de um específico, comece pelo 50 a mais. Só tomar um caminho de água. Hidratar é muito importante. É água, viu, gente? É água. Esses dias eu disse assim, água, não é café, não é outra coisa, é água. Mas no inverno vai ter chocolate quente, o Maurício me disse, e a Amália que vão fazer chocolate quente para trazer para mim e minhas convidadas. Mas quando a gente fala de saúde, a água é muito importante. E às vezes a gente acaba meio que deixando e esquecendo. Mas só voltando um pouquinho da questão da Anvisa, que eu te falei, que é um órgão que regulamenta, que é bom que às vezes... Mas às vezes tranca o processo. Não é bem trancar, é que agora essa nova regulamentação, o custo para o teste de estabilidade inviabiliza até mesmo as empresas, de repente, menores, mas que têm boa vontade de fazer uma coisa bem feita. Mas os testes, por exemplo, o mais barato é entre 7 a 10 mil, mas os outros, por exemplo, quanto mais itens, quanto mais substâncias,
chega a 100 mil reais. Meu o Deus, teste de para estabilidade. desenvolver um produto. Não, para fazer o teste de estabilidade. O que é o teste de estabilidade? É assim, ó, o produto, se ele tem a fabricação hoje e tem prazo de 2 anos, que daquela data que ele foi fabricado até o término da validade, ele tenha o mesmo princípio ativo. É esse que é o teste de estabilidade. Entendi. Eu acho interessante a questão, o valor, que inviabiliza muitas empresas. Mas daí tu faz, esse é um teste que tu faz. Pra um Mas produto. fora isso, para um produto, um teste, mas fora isso tu tem outros testes, outras etapas e mais taxas. Esse é o que a Anvisa está exigindo Aham. agora, Tá. tá? Então, é o que nós estamos acelerando para que a gente consiga fazer o máximo. Sim. Vai ter alguns produtos que nós vamos ter que colocar de fora. Ou seja, entendi agora, com essa exigência da Anvisa, é como tu estás falando, quem é um pouco maior ou já grande, vai conseguir. Não tem problema nenhum. Vai, né? Vai ser administrável. Mas quem é menor ou está começando, não tem como desenvolver os produtos, porque tem que investir um monte, esperar tempo de teste, de testagem, para depois poder estar comercializando. Entendi. Vocês viram, gente? Não é bem assim. Então, nós temos que vigiar. Nós estamos no ano de eleição. Não é só vigiar os pré-candidatos e os candidatos, como eu tenho falado, mas é vigiar também o que você está consumindo, o que você está comprando, o que você está colocando para dentro do seu corpo. Eu falo muito, Regina, que a gente tem que cuidar com o que nós temos alimentado o nosso emocional, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que é o coração? O coração representa as nossas emoções. E as nossas emoções, como que elas são criadas, geradas? A partir daquilo que eu ouço, a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu estou consumindo, né? Então, eu falo que consumir não é só comida, mas é também música, é também filme, é também conversas no meio das amizades, é um curso, um treinamento, uma capacitação, né? Então, nós temos que cuidar com o que estamos consumindo, tanto, né, de alimentação, quanto do que a gente coloca de informação, né? Me diz agora desses queridinhos aí. O que tu vais falar deles para nós? Esse aqui é o que você usa. Gente, olha, mostra aí bem aí. Ó, isso mesmo. Gente, esse é um queridinho, que melhorou minha pele, vai melhorar muito mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Tanto mulheres e homens, depois dos 40, 50 anos, eu vi um estudo que é necessário fazer a suplementação para ter uma boa saúde. Porque no decorrer dos anos, o que acaba acontecendo? O teu organismo, além de você ter uma alimentação pobre em nutrientes, o teu organismo passa a ter deficiência de enzimas. Naturalmente, por causa da idade. Sim. Dos probióticos também, ela diminui. E isso aí faz com que o teu organismo absorva menos os nutrientes. E esse aí tem... Para que é esse aí? Eu sei para que é, gente. É para Mas beleza, fala né? para nossas amigas. Que câmera? Aí, tá direitinho. Direitinho. Tá ótimo. Esse aqui, para as mulheres que têm 50 a mais, mas para a beleza da pele, do cabelo, das unhas, quer ficar com a pele mais firme, esse produto aqui. Beleza, 50 a mais da Fito Brasil. Agora eu já sei por que a Andréia amou esse produto. E ela tá mais bonita mesmo. Gente, eu noto, mas Regina, gente, você já me conhece, né? Você já me conhece, não sou bem branca, mas sou bem franca. E para eu estar fiel ali todo dia, postando e tomando, é porque é mesmo, viu? E eu notei muito, guria. Foi no sábado, você tá bonitona. no domingo. Eu disse assim, a minha pele tá um pouquinho mais hidratada mesmo, porque eu tenho muito receio de fazer um outro peeling, de botar outra coisa no rosto. Eu tenho muito receio, sabe? Mas uma dermatologista, etc e tal. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, o peeling que eu fiz, e não foi nada com a clínica que eu fiz, com a biomédica, nada a ver. É a minha pele, deu uma reação terrível. E foi o peeling mais fraco que ela tinha. Porque eu disse, me dá o menos, né? O que menos vai trazer algum tipo de reação. Menina, eu fiquei com o rosto vermelho, inchou, aqueceu, fiquei terrível. Fiquei 3 dias terrível, ardia. Parecia que eu tinha passado um ácido assim, não que passou, né, que é o que a gente usa mesmo, mas parecia assim que eu tinha botado um ácido fortíssimo no meu rosto. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Sim. E daí, uso o hidratante, lavo com gel, como eu já disse, tá, cuido. Mas não tava dando, sabe, assim, o retorno que eu queria. E eu notei, passei a base e tudo e notei, tá melhorzinho. Vai ficar bem melhor, viu, porque faz um mês mais ou menos que eu tô usando. E outra coisa, desculpa ter... Não, capaz.
Outra coisa, você fala muito do emocional, mas se as pessoas soubessem o quanto é importante de você cuidar do teu emocional, você vai ver que todo o resto, porque imagina, excesso de adrenalina, excesso de cortisol, tudo isso aí está atrelado com a saúde emocional. Tudo. Então, o teu cérebro acelerado, pensando em inúmeras coisas que desnecessárias. Desnecessário. Mais de 80% dos problemas estão Nem apenas na nossa cabeça. Na cabeça, nem aconteceram. As Apenas pessoas já na nossa estão cabeça. sofrendo, sofrem por antecipação e muitas coisas nem vai acontecer. E outra coisa, ó, Regina, sofre por antecipação. E o Rio Grande do Sul é o estado mais ansioso do Brasil. E o Brasil, tá? Entre 30 países, é o mais ansioso. E Porto Alegre, infelizmente, é conhecida como a capital da tristeza. Eu não vi o resultado dessa pesquisa 25, mas antes de 2025. Nossa, achei que fosse só é o bairro. resultado que eu tinha antes de 25, né? E fui procurar para atualizar e ainda tinha esses dados. É a capital mais triste. Então, tu imagina, né? Passar por tudo que passamos, pandemia, além dos problemas pessoais, familiares, profissionais, financeiros, enfim, além dos traumas de criança, dos vícios emocionais, além disso, a gente passou por uma pandemia. A enchente. Passamos pela enchente e vivemos politicamente uma situação bem tensa e né? intensa, né? Então, como é que a gente fica, né? E como é que os teus suplementos podem contribuir conosco? Tu já falou de a B12, já falou de uma série de outras vitaminas, mas como que pode? O 50 mais vai nos trazer, vai suplementar o que falta, vai melhorar a pele, cabelo, unha. Sim. E o que mais que tu trouxe, Regina? Toda uma linha de produtos que eu trouxe para as mulheres, mas você estava falando que homens também participam do teu programa e que também assistem o teu programa. Mas nós temos uma linha bem extensa, que é para mulheres, para homens, para jovens, para os atletas. Que show. Mas hoje eu fiz questão de trazer os produtos para as mulheres. Esse aqui é o Beleza Bronze. Ah, esse é para as Esse é o bronze. branquinhas. Eu acho que eu não preciso, mas para a questão de proteger a pele. Ah, é de porque proteger, então eu preciso muito. Ele tem beta-caroteno, licopeno, além dos outros nutrientes que vai contribuir na beleza da pele, do cabelo e das unhas. Mas especificamente para a pele. Deixa eu te falar que eu só ia usar no verão ele. Não. Não posso usar agora? Pode usar o ano todo. Eu posso usar, eu estava guardando, gente. Guardando. Não é criança de escassez, não. Mas eu estava guardando para usar lá, tipo, outubro, novembro. Ah, não, já posso usar agora. Tá. E esse aqui é o Beleza K2. O que é esse? Esse aqui, as pessoas que têm mais ruguinha, né? Foi descoberto que a vitamina K2 ela tem uma grande importância. Então, foi desenvolvida essa fórmula com outras vitaminas também, que então é para o cabelo, para a unha. Já vou começar urgentemente a tomar esse, porque meu filho... Sabe o que meu filho teve a cara de pau de falar? Nós, na janta de comemoração da formatura da minha sobrinha, Sim. E ele disse, mãe, tu viu que a mãe da Tuane, né, não envelheceu? Eu disse que nem tua mãe. Daí ele disse assim, mãe, você é seguro de idade? Eu digo, não sei, acho que ela é mais nova que eu, acho que ela deve ter uns 2 anos mais nova que eu. Pois ela tá bem nova, bem bonita. Eu digo, sim, abracei ela, disse como ela tá bonita, magra e bonita, né? Daí, que nem a mãe, porque ele não falava nada, né? Daí ele, mãe, mas ela não põe aqueles negócios na cara que nem tu. Eu digo, que negócio, meu filho, que eu ponho na cara? Eu só botei botox até agora na cara. Que negócio que eu me ponho na cara? A tua mãe tá aqui com 52, tá bem bonita. Mas a gente precisa, né? Se nós temos... É o cuidado de dentro para se nós fora. Se nós temos esses recursos, né? Eu sou pastora evangélica, né? Sim. Mas nós não temos doutrina do homem. Tem algumas doutrinas do homem, algumas igrejas evangélicas. Cada um, né, tem a liberdade de escolher onde quer congregar, a sua fé, todos têm liberdade. Mas tem algumas denominações que até criticam a mulher se cuidar, a mulher se embelezar. Mas espera aí, eu sou templo do Espírito Santo. Se eu não estou escandalizando a mim, a Deus, a minha família, meu marido, ai, gente, eu tenho que cuidar. Deus me deu a oportunidade, Deus me deu esse corpo lindo e maravilhoso. Me deu a oportunidade de cuidar. Por que eu não vou cuidar do que Ele me deu? Com certeza, tem mais aqui cuidar. E é tudo natural, né? Assim, tá, agora eu quero que tu abra o queridinho.
Ah, tá. Eu ia Cadê falar o de queridinho? Peraí, aqui tem. Tô ansiosa para os meus queridinhos. Não, aqui É tem esse outra. ou é o Não, outro? não. É o outro. Eu sei que você adora, Ah, eu vejo nos amo. stories. Gente, não fico mais sem. Esse é o problema, a gente Isso fica aqui, viciada. Eu não posso ficar viciada, né? ele Mas é fiquei. totalmente in natura. Ele não tem produto químico. E sabe o que é bom esse, gente? Olha só, eu não tenho e nunca tive insônia. Mas a pré-menopausa, ela é Eu não sei terrível. nem como é que eu abro aqui. Ela faz a gente perder o sono. Ela faz a gente... Uma hora tem calor, uma hora tem frio, uma hora tá com sono, uma hora não dorme e daí o marido não aguenta, né? Deixa eu vou pedir uma tesourinha para te abrir aí, gente, o meu presente. Ali eu sei que é presente também. Como é que é? Eu não sei hoje se ela vai sortear também. Não sei, tem alguma coisa ali. Mas eu não tenho problema de insônia, gente. Mas esses produtos da Regina, da Fito Brasil, faz com que o meu sono seja mais leve, mais tranquilo e mais reparador. Eu tô anotando, inclusive, Regina. Sim. Eu anoto no celular os efeitos. Esse aqui, o E tu Aurora. sabe por quê, né? Porque a gente vai... Gente, vai ter aí uma novidade em breve minha e da Regina para você. Olha Então, aqui. vamos olhar esses produtos maravilhosos. Pode mostrar ali, olha. Gente, esse é o Aurora. Amo, já é minha amiga íntima, Aurora. O que tem no Aurora? Fala aí para nós. Deixa eu ver aqui o que ele tem. Olha, eu não enxergo. Me dá aqui. Que eu vou botar meu óculos, que eu também agora só de óculos, tá, gente? Olha só, o Aurora, ele tem beterraba, gengibre, cúrcuma, chá verde, guaraná e polidextrose. E esse aqui, né, Regina, ele é para, diz aí, para nossa audiência. É para você que está acordando, ele vai te dar um up. E a beterraba, ele tem a função vasodilatador. Então, ele é muito importante pela manhã. O gengibre, ele é um termogênico. Então, esses produtos que tem nessa formulação foi desenvolvido justamente para ser tomado pela manhã. Por isso que é o Aurora, né, gente? Gente, isso aqui é ótimo. Eu já disse para vocês, eu fui treinar e o Rodrigo, meu personal, que está convidado para vir aqui falar da importância de nós mulheres, principalmente 40 a mais, 50 a mais, fazermos musculação. E daí ele disse para mim, ele diz assim, ó, tomou tuas boletas hoje? Eu disse para ele que eu chamo de boleta. E um dia eu fui, não tomei, tinha dormido tarde, não saí correndo e não tomei, não preparei, porque eu preparo o suco e ele, né? Então hoje eu tomei o suco e ele separado. Dependendo do suco, eu misturo, porque tu me disse que eu podia misturar. E eu disse, não tomei meu shot. Como não, Andrea? Não. Tá, então toma um café, porque eu estava destruída. E eu notei a diferença, Regina. É de fato a diferença. E daí depois são queridinhos, né? O queridinhos. Depois tem... O Plenos. Esse aqui é para tomar à tarde ou ao meio-dia. Gente, tô amando. Ó, vocês viram? Já tem 2 aqui. Esse é o Plenos. O Plenos tem, gente, óculos. Sem óculos não funciona. O Plenos tem couve verde, espirulina, banana verde e maçã em pó. Né? Então, esse fala para nós. Esse a gente toma quando? Esse pode ser tomado ao meio-dia ou de tarde, mas ele vai principalmente atuar no intestino, para melhorar a tua flora intestinal. Que show! É, Isso eu não então- sabia. Não perguntei da flora intestinal. Isso eu não sabia, gente. Mas ele é excelente para isso. Muito bom. E depois tem... E depois, quem é esse? Esse aqui é o Nox. Esse é um Nox. É que, Ai, é gente, que esses nomes são tudo, acho que, gregos, sabe? Gente, esse Nox aqui é meu queridinho também. Ó, olha só que lindo. Ai, eu gostei disso. Olha, gente, virei garota propaganda. Tô me sentindo o máximo. Gente, olha. É que eu tô olhando ali na TV, pessoal, para ver como é que tá, se tá parecendo bem para você. O Nox, ele tem maracujá, camomila, psyllium e acerola em pó. Gente, o gostinho desse aqui... É muito bom, Os né? 3 são extraordinários, mas o gostinho desse, ele é maravilhoso e é esse que eu disse pra você. Olha só, você que tá na pré-menopausa, na menopausa, se está com problema para dormir, eu vou dizer, eu não tenho insônia, mas o meu sono não estava mais, Regina, assim, pacífico, entendeu? Era um sono que eu acordava, eu ia no banheiro, que eu acordava, dormia de novo. Mas nada de insônia, mas não era um sono Sim. calmo, um sono profundo, que é necessário para que o nosso cérebro, né, possa fazer... aquela faxina, né, que o cérebro faz à noite, ou então poder ter aquele sono reparador de verdade, né? E esse aqui eu vou te dizer, me traz um sono calmo, um sono reparador, ele é maravilhoso. Gente, olha só, é o trio.
né? O trio... Eu posso botar aqui, gente? Pode Aí eu vou deixar colocar. os bonitinhos aqui comigo. Vou deixar os bonitinhos, fica aqui com a mamãe, tá? São Não, mas eu já ótimos, vi gente. o quanto você usa pelos seus stories, que você compartilha ali com a gente. O da manhã. Eu vejo o quanto você gosta do produto. O Aurora, o da tarde, às vezes eu não compartilho, porque eu trago ele pro escritório. Esses dias eu trouxe no guardanapinho. Botei a medida no guardanapinho, enrolei, Sim. botei uma borrachinha, botei na bolsa. E daí eu acabo não tendo frasquinho, não compartilho, né? Sim. E o da noite eu tomo tarde. Eu disse, eu tenho que postar o meu da noite, porque o da manhã já tá quase terminando, da noite também. O da tarde, às vezes, eu esqueço, não trago pro escritório, né? Mas o da manhã, Regina, não fico sem. Não fico sem. Tem mais outras coisas que eu trouxe aí para você. São quantos produtos da Fito Brasil? Aproximadamente. Mais de 100 produtos na Fito Brasil para Isso nossa porque saúde. nós tiramos alguns e mesmo assim a gente está com uma linha muito grande e fora o que nós terceirizamos. E como tu falasse, né? Porque cada um é um. Eu preciso de um tipo de produto, tu precisa de outro. E tu tem tanto para mulheres, homens, crianças, atletas. Sim, Tem que ter uma variedade, eu né? quero até falar de um detalhe, de um produto que eu atendo um cliente. Ele é aqui de Braço do Norte, mas ele vende horrores. Ele lançou um produto na época com a gente com uma seringa, um xarope com uma seringa, que é termogênico e estimulante. Só que aí depois saiu o Monjaro, saiu todos esses aí, né? Aí ele aproveitou o gancho da seringuinha. Mas olha, ele vende assim uma quantidade assim avassaladora. É incrível. Até ele colocou uma menina que faz uma propaganda, ela diz assim, é o momô dos pobres. E, Regina, o que mais que temos aí? Aí, gente, o tempo passa muito rápido. Eu tô olhando o relógio ali, gente, que loucura. O que é esse? Esse aqui é o Fitness. Fitness. Que é o laranja fitness? moro. Ah, entendi. Café verde, Laranja moro. metionina, colina, curcumina, cromo. Cromo é para tirar a vontade de comer doce. Ah, gente, isso é para tirar a vontade de comer doce. Quem é que é viciado em doce que nem eu? Não posso ser viciada, pastora, não pode ser viciada em nada. E nem ninguém. Porque o vício, meus queridos e queridas, não é só o vício do cigarro, da bebida e da droga. Tem o vício do chimarrão, tem o vício do café, tem o vício do açúcar. Tudo que aprisiona é vício. E tudo que aprisiona faz mal. O que mais que temos aí? Agora entendi esse aqui, Esse entendeu? aqui Entendeu quem é esse? É Outro para as queridinho. cartilagens, Gluconflex. para evitar problemas da artrite ou para quem já tem artrose. E o Desenflex também. Esse. Colágeno. Ah, o colágeno E tipo por que 2. por que que- É junto? E Auxilia por na que é manutenção. diferente? Ah, esse é ótimo. A formulação é diferente com a mesma finalidade, mas é aquilo Tá. que eu te falei, cada organismo ele funciona de forma diferente. Entendi. Então, um organismo vai ser bom essa formulação, para outro vai ser bom o outro produto. Entendi. Então, para a mesma finalidade, às vezes a gente tem 3 ou 4 produtos. Entendi. Para adaptar, tu sabes que tem uma amiga minha que trabalha com os produtos, alguns até que tu trabalha, mas não na mesma fórmula, que são produtos extraordinários, que eu tomei, que fez um efeito extraordinário. Mas eu vejo que para algumas pessoas o efeito não traz nenhum um efeito colateral, vamos dizer assim, e para outras traz, porque é como tu estás falando, é cada organismo. Sim. Regina, nós estamos encerrando aqui. Quantos minutinhos ainda temos? Não temos mais. Gente, muito bom, mas eu preciso que tu me fale rapidamente, em 1 minuto, Sim. qual foi o maior desafio que tu enfrentasse sendo pioneira, né, nessa área, uma das pioneiras nessa área, mais de 3 décadas aí empreendendo nessa área, investindo numa área que não é barata, que nem tu disse, um teste só da Anvisa, R$100 mil. Tu tem mais de 100 produtos. Me fala qual foi o maior desafio. Olha, força de vontade, você ter coragem, determinação, tudo que é adjetivo para superação, eu acho que foi o que eu precisei para me continuar motivada, acreditando, e cada vez acredito mais nessa linha de suplementação. Que, na verdade, a gente leva a saúde para as pessoas. Sim, sim. E quando a gente leva a saúde, a gente sabe que as pessoas estão mais felizes, porque a gente está levando produtos de qualidade que só vão fazer bem para elas. Olha, isso é a maior gratificação para nós. Verdade, verdade. Então, gente, por mim eu ficava aqui, ó, mais 1 hora, porque foi muita informação. Então, não é besteira você procurar por
uma coach, você procurar por uma terapeuta, por uma psicóloga, fazer uma mentoria comigo, é claro, né, uma mentoria de vida. Não é besteira, gente. Nós precisamos, ainda mais nos dias de hoje, nós precisamos, por exemplo, andar com pessoas e sermos orientadas e guiadas por pessoas que já foram onde a gente deseja ir, que já tem uma experiência, que possa nos conduzir, é necessário. Assim como não é besteira, gente. Eu tô falando para vocês, esse trio maravilhoso aqui tem feito uma diferença bárbara na minha vida, assim como o 50 a mais tem feito. Nós precisamos, falamos aqui do solo do Rio Grande do Sul, falamos aqui do estilo de vida moderno, então é necessário sim a gente suplementar e suplementar com produtos que sejam produtos seguros, de uma indústria segura, onde tem pessoas com propósito. Então, assim, Regina, parabéns, porque eu atendo muitas mulheres e muitas mulheres que ainda não sabem o seu propósito, que se perderam no seu propósito, e eu vi que tu, desde lá, né, desde menina, que se você não tu souber conhece o o teu caminho processo, o teu propósito. que você quer chegar, você nunca vai chegar. Não chega. Então, a clareza que tu teve, né, e tu fechou, né, dessa forma, o prazer, a alegria, a satisfação de ver o quanto teus produtos fazem a diferença na vida das pessoas, levar saúde para as pessoas. Então, desde pequenininha tu já sabia isso. Então, assim, parabéns, tu é iluminada por Deus, né? Porque tu teve os desafios, tu superou, mas porque tu estava focada no teu propósito de levar saúde para as pessoas. Então, ficamos aqui, porque tá todo mundo com tudo que é sinal aqui para mim. Ficamos por aqui hoje, mas tem muito mais na semana que vem com Despertando Mulheres na TV. E hoje foi uma aula de saúde para você. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas. E na próxima segunda, às 21 horas, você acompanha mais um Despertando Mulheres com a Andréa Fioravante pela RS Play TV e pelo canal 524 da Claro TV. Deus abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro.